Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro vídeo dessa série de vídeos que nós estamos realizando sobre a mente livre, a mente liberta de todo tipo de ansiedade, de preocupação, de angústia, de anseios, conflitos que são tão presentes nos dias de hoje. Na verdade, no vídeo de segunda-feira nós falamos a respeito do livro do psicólogo brasileiro Augusto Cury, Ansiedade, o Mal do Século, e diferenciamos os dois tipos que o autor aborda a respeito de ansiedade: a ansiedade básica, vital, que é necessária para que nós possamos pensar em coisas grandes, para que nós possamos nos mover e construir, de fato, aquilo que é necessário para a nossa vida. Todavia, quando essa ansiedade vital é extrapolada para um nível muito grande de preocupação, então se torna a ansiedade nociva a que todos nós estamos acostumados. No vídeo anterior nós falamos a respeito das tradições milenares, da sabedoria dos antigos aplicada aos conflitos atuais. Então nós falamos a respeito da minha própria vida, de como que eu superei a ansiedade e também como que tradições que hoje são consolidadas, como por exemplo a matriz de pensamento budista, que vai falar sobre não nos apegar aos pensamentos ou às vozes que vêm no nosso interior, e também falamos a respeito da tradição judaico-cristã, que vai dizer a respeito da importância de termos pessoas ao nosso redor, de termos relacionamentos, bons relacionamentos, pessoas que vão ser como luzes, que vão ser pessoas que vão carregar os nossos fardos, e também nós iremos carregar o fardo delas, trazendo então um pouco de maior facilidade para este caminho tão difícil da jornada da vida. No vídeo de hoje, como você pode ver no título, nós falaremos a respeito do silêncio como uma ferramenta para o alcance da mente livre. Em um mundo de muitas vozes, onde nós temos tantas influências e estímulos, o silêncio é realmente um recurso muito importante para nós alcançarmos a mente livre. Então, se você espera ser ajudado com esse vídeo, não esquece de curtir, comentar, enviar para seus amigos e também se inscrever no meu canal do YouTube para que essas plataformas possam entregar para mais pessoas. Silêncio. O silêncio pode ser tido como um dos grandes incômodos dos dias de hoje, não é mesmo? Às vezes, quando nós estamos falando e fazemos uma pausa, por exemplo, como nesse próprio vídeo, e fazemos uma pausa para pensar, para refletir, muitas vezes isso pode ser visto como algo ruim, porque às vezes a gente está em um mundo tão acelerado, em uma sociedade tão onde os ritmos estão cada vez mais dinamizados, onde existe um mundo VUCA, volátil, incerto, complexo, ambíguo e também bunny, frágil, ansioso, não linear, onde todas as coisas estão cada vez mais voláteis, como também o sociólogo pós-moderno Zygmunt Bauman dizia sobre a sociedade líquida, onde os relacionamentos estão líquidos e tudo que é sólido desmancha no ar e todas as coisas estão cada vez mais flexíveis e a gente não entende muito bem o que acontece. O silêncio se torna como algo perigoso ou talvez algo que não é buscado. Contudo, aquilo que eu quero trazer neste vídeo, a tese que eu quero abordar nesta aula, é que o silêncio é sim uma ferramenta necessária para nós alcançarmos uma mente sábia e também um coração livre. O silêncio, de acordo com Augusto Cury, que também é uma grande referência que nós estamos utilizando nos nossos vídeos, é, segundo ele, a oração dos sábios. É a expressão máxima da sabedoria. Salomão, em Provérbios, eu espero realizar nos próximos semanas, próximos meses, uma série de vídeos sobre Provérbios também, mas já adiantando um pouco, em Provérbios Salomão vai dizer que até o tolo, quando está em silêncio, se passa por sábio. Existe uma sabedoria presente no silêncio. Existe uma sabedoria em você discernir o tempo certo de falar e também de ouvir, entre você expressar aquilo que está em seu coração e também se calar para ouvir os outros. Eu, por causa da minha natureza, minha personalidade como introvertido, introspectivo, eu sempre tendo mais ouvir do que ser ouvido. Eu tento mais fazer perguntas, ouvir as pessoas, porque é a oportunidade que eu tenho de crescer e entender aquilo que a pessoa tem em seu coração e também adquirir o conhecimento dela. Então, quando eu estou em uma posição, por exemplo, como aqui, de ter que falar durante 15 minutos, por exemplo, ter que falar algo para as pessoas, para que as pessoas possam ser adquiridas o conhecimento que eu também tenho, é algo um pouco difícil para mim, mas que às vezes também a gente precisa se expor para também transbordar aquilo que nós temos em nosso coração. Por isso que o silêncio é essencial para nós recalcularmos a rota. Quando nós estamos no Waze, por exemplo, ou talvez no Uber, nós temos essa ferramenta, né, de recalcular a rota. Nós estamos indo para um lugar, uma direção, mas devido a um imprevisto no caminho, é preciso recalcular a rota. Muitas vezes, o recálculo dessa rota é precedido pelo silêncio. Como nós iremos saber
o lugar que nós estamos indo, o destino que nós estamos seguindo, se nós não antes silenciarmos o nosso coração, se nós não antes silenciarmos as muitas vozes ou os muitos destinos que nós temos ao nosso redor, não é mesmo? Por isso que eu volto à fala de Cury, de que o silêncio é essa oração dos sábios. De acordo com esse psicólogo, nós temos uma janela de segundos até que uma janela killer ou traumática, uma janela da memória ruim para a nossa mente, seja formada. Então, quando nós estamos num momento de conflito, de crise, é essencial nós temos o silêncio para que nós não venhamos a despejar no outro o sentimento ruim ou aquilo que talvez possa servir para ser um estopim maior para uma grande crise. E por isso que eu volto novamente para Provérbios. Salomão vai falar que a palavra ríspida suscita a cólera, mas a resposta branda desvia o furor. Ter uma resposta branda, ter a mansidão, que também é o fruto do Espírito, de acordo com aquilo que Paulo escreve em Gálatas, ter o caráter do domínio próprio, ter o caráter de uma pessoa que é capaz de usar o silêncio como um ócio criativo. Os filósofos antigos falavam sobre o ócio, não é mesmo? Sócrates, Platão falavam sobre o ócio, ao passo que as pessoas que trabalhavam utilizavam do negócio, o negócio, para fugir do ócio. Ao passo que o ócio criativo é essencial, porque assim nós temos a capacidade de pensar, de refletir, não é mesmo? De meditar, de realmente ruminar. Eu gosto da palavra meditar porque no hebraico significa isso, ruminar. Você, assim como os bois, as vacas, têm o hábito de ruminar o alimento, nós também, quando meditamos, nós estamos ruminando, estamos processando, de fato, aquilo que nós temos em nosso coração. Por isso que não basta apenas se silenciar, não basta apenas se calar, como nós falamos ontem a respeito do mindfulness, a técnica baseada no budismo de silenciar suas vozes e de se concentrar, de ter uma atenção plena. Não basta apenas se calar e deixar todas as coisas, seus pensamentos para trás. É necessário também que você foque em uma coisa apenas. E é sobre isso que nós vamos falar amanhã e depois sobre o hábito da leitura, por exemplo, que funciona muito para que nós possamos silenciar nossos pensamentos, que nós possamos reduzir, de fato, o fluxo acelerado da nossa memória para se concentrar em uma coisa apenas, como a leitura. Por exemplo, eu estou lendo agora o livro A Guerra dos Mundos, do autor H.G. Wells, que também escreveu o livro O Homem Invisível, que fala sobre um experimento científico que deu errado, que o homem se tornou invisível e agora ele passa a se tornar autoritário e tenta criar uma sociedade também de acordo com seus próprios preceitos, porque ele já estava com maior poder ao ser invisível, e agora estou lendo também A Guerra dos Mundos. E nesse livro vai falar sobre a invasão alienígena. É um livro de ficção científica escrito no século XIX. Olha só que coisa inovadora à época. Nessa época, talvez só Júlio Verne escrevia alguns livros sobre a invasão da Lua também, o futurismo, coisas que estavam além do seu tempo. Mas por que eu estou falando isso? Porque a leitura é essencial para que nós possamos adquirir repertório, adquirir uma bagagem cultural e histórica para nossa própria vida e também para aquilo que nós falamos aos outros. Eu dificilmente teria tanto repertório, tanta bagagem, tantas ilustrações, tantos exemplos para falar aqui com vocês se eu não usasse a leitura para isso. Se eu não tivesse o hábito de ler e de regurgitar, de ruminar, de meditar, refletir e, acima de todas as coisas, aplicar e viver, de fato, tudo aquilo que eu leio. Por isso que o livro, como nós iremos falar amanhã, é essencial para uma vida livre, para uma mente, de fato, liberta de todo tipo de ansiedade e de preocupação. Cientistas vão dizer ainda que o hábito de ler antes de dormir é essencial para que nós possamos reduzir o fluxo de pensamentos. Hoje, quantos pensamentos passam por nossa cabeça, não é mesmo? É difícil até de mensurar isso, mas quando nós silenciamos nossos pensamentos e focamos em uma coisa apenas, como a leitura, por exemplo, nós tendemos a estar mais presentes em nosso presente, de fato. Joel J tem um livro escrito sobre isso, o 100% presente. Quando o Joel J, que foi um grande nadador olímpico, que teve grandes competições, e agora ele usa isso também na área da alta performance empresarial, quer dizer que se você não estiver 100% presente naquilo que você realiza, dificilmente você irá alcançar o sucesso. E isso faz muito sentido. Clóvis de Barros vai falar que a felicidade está naquele instante em que nós estamos totalmente presentes, totalmente plenos em uma atividade que nós não queremos que esta atividade se acabe. Mihaly Csikszentmihalyi vai falar sobre, é um nome difícil, eu sei, é até difícil de soletrar esse nome, mas é um cientista que vai falar a respeito da tese do flow, da teoria do flow, do fluxo, quando nós estamos realizando uma atividade o desafio é tão grande quanto a nossa própria habilidade para realizar. Então é aquilo que eu estou fazendo aqui, por exemplo. Eu estou usando daquilo que eu tenho de melhor, usando das minhas habilidades, usando daquilo do meu conhecimento que eu tenho adquirido para transbordar e também ser algo
talvez um estopim, um mecanismo de mudança na vida de outra pessoa que está me ouvindo. Por isso que o flow, o estado de fluxo, é tão importante nós alcançarmos talvez a realização ou a felicidade que muitas pessoas buscam naquilo que executam no dia a dia. Talvez aquilo que também os japoneses falam a respeito do Ikigai, que é a junção da nossa própria habilidade natural, daquilo que as pessoas são ajudadas, daquilo que tem uma grande realização pra gente e é alcançada nisso, o Ikigai, aquilo que também os gregos falavam da eudaimonia, o daimon interior, daquilo que nos traz a realização de sentido de vida, o propósito, a execução de ajudar a outra, através daquilo que nós realizamos. E nós nunca iremos alcançar esse estado de flow, esse estado de fluxo, de realização plena, se nós não antes usarmos do silêncio, se nós não antes sermos capazes de ouvir ao outro, de nós não sermos capazes de realmente estar presentes 100%, de não estar em um lugar ouvindo, fingindo ouvir, mas na verdade apenas estar pensando na próxima coisa que irá falar. Mas na verdade é ter a escuta ativa. A escuta ativa é talvez a coisa mais importante que um orador, por exemplo, que o palestrante precisa ter, porque mais importante do que a oratória, eu aprendo também isso, é a escutatória, a habilidade de ouvir de forma assertiva, de forma ativa, aquilo que os outros têm, de ser capaz de analisar os cenários, de ter o feeling das coisas, de ter a identificação da linguagem verbal, de como os outros estão ouvindo, de como que a plateia está, de fato, entendendo aquilo que você está falando, se você está falando de forma rápida, apressada, ou de forma muito devagar, entender, de fato, aquilo que o outro está fazendo. Em um mundo de grandes influências, às vezes é necessário que nós nos calemos para ouvir, de fato, e filtrar aquilo que é realmente importante. Eu entendo que maturidade, para concluir a aula de hoje, tem a ver com isso, de você ter o silêncio, porque quem é mais sábio? A pessoa que fala muito ou aquela que decide se calar para falar pouco e de forma sábia? É claro que nós iremos responder que a pessoa mais sábia é aquela que ouve mais e fala pouco de forma sábia. Nisso está a maturidade de ser como um filtro, de não falar tudo aquilo que vem à sua mente, mas de refletir e pensar, será que isso que eu estou falando aqui agora é verdade? Beleza, passou pelo filtro da verdade. Será que aquilo que eu estou falando é útil para a pessoa? Beleza, passou pelo filtro da utilidade. E agora, a última coisa. Será que aquilo que eu estou falando vai ser para que a pessoa possa crescer como ser humano? E agora, passou pelo filtro da utilidade para a transformação da pessoa. Então, o filtro da verdade, da utilidade e da transformação pessoal. Que nós possamos ter como próximo propósito ou próximo objetivo da nossa vida não deixar que uma pessoa passe por nós sem que ela seja transformada. E a coisa mais importante para que nós possamos realizar isso é ouvir o outro. É realmente ter a empatia ou a compaixão de se colocar no lugar do outro e entender que o outro é outro. E como tal, ele é digno, ele precisa ser escutado, ele precisa ser ouvido a ponto de nós entendermos e buscarmos conhecer a sua história. Porque todo ponto de vista parte de um ponto. Eu tive um professor do ensino médio chamado Flávio, que falava sobre geografia, né? E ele passou um vídeo chamado Todo Mapa Tem um Discurso. É claro que isso era focado na área dele, de geografia, que todo mapa, todo cartógrafo, ao criar um mapa, ele tem um discurso, tem uma tese, ao focar apenas em uma parte talvez econômica ou parte geográfica daquilo que ele está construindo, mas também nós podemos passar para o nosso dia a dia. Todo discurso que nós realizamos tem um objetivo, toda ação existe uma motivação, todo o objetivo existe um estímulo ou algo que nós estamos buscando e almejando. Tudo aquilo que nós falamos, existe algo por trás. Então, nós iremos capazes de entender a motivação que gerou a ação da outra pessoa através do silêncio. Nós seremos capazes de entender realmente, de forma genuína, aquilo que o outro está buscando em sua vida, se nós, primeiramente, silenciarmos nossas vozes, se nós silenciarmos esse fluxo constante, interminável, de pensamentos, de vozes e buscar realmente estar presente neste estado presente, para que assim nós alcancemos uma mente livre, uma mente liberta de todo tipo de ansiedade, preocupação e angústia. Eu espero que você possa ter sido ajudado com esse vídeo e se você o foi, não esquece de curtir, comentar, enviar para seus amigos e também se inscrever no meu canal do YouTube. Amanhã às 6:30 da manhã nós estaremos aqui com a permissão do Senhor para a continuação desses momentos de sabedoria, de entendimento a respeito de uma mente livre e de como nós podemos ser melhores como seres humanos. Muito obrigado, um bom dia.